Paz, Senhor, meus amados, tudo bem? Meus queridos, durante este mês, em diversas pregações, nós temos falado muito sobre a necessidade de conhecer a Deus. Até porque eu vejo que uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, eu creio, que é esta falta, né? Esta falta de conhecimento em relação à pessoa de Deus. Conhecemos muito pouco de Deus. Isso porque nos conhecemos nos transmite fé, nos alegramos, nos permite estar nos cultos, desfrutar dos seus milagres. O pouco conhecimento que nós temos de Deus nos leva realmente a desfrutar de uma dimensão espiritual, porém essa dimensão é muito limitada. Então, por exemplo, eu gostaria de falar nesse momento sobre é, algo de Deus, né, que possibilita um relacionamento dinâmico entre nós e Deus. Por exemplo, podemos falar sobre a personalidade de Deus, tá? Qual é a definição de personalidade, né? Como definimos isto? Olha só, a personalidade se refere a característica, traços e comportamento que define um ser social no contexto, tá? No contexto de Deus, isto envolve como ele se revela e interage com a sua criatura, a forma como Deus vai se relacionar conosco, relacionar com você, com a nossa, enfim, com a sociedade, tá bom? Então, é muito importante nós conhecermos, tá? Nos aprofundar ou estudar e compreender a personalidade de Deus. É fundamental para construir um relacionamento, tá? Um relacionamento mais profundo com Ele. Isto é fundamental. Então, eu creio que aqui é realmente a base, tá? de um relacionamento, um relacionamento ideal. Como relacionarmos com Deus? Então, a primeira coisa que nós devemos ver, né, é estudarmos em relação aos atributos de Deus. E aqui nós vamos ver alguns, tá? Não vou me aprofundar nesse momento, porém eu quero compartilhar com você simplesmente para que tenhamos uma ideia, tá? E assim nós vamos nos aprofundando no decorrer do estudo, do tempo também. Não quero tomar muito tempo nesse exato momento. Eu quero fazer vídeos pequenos em que você possa, amém, meditar. Vamos lá, então? Primeira coisa, nós já vimos a definição da palavra, né? Personalidade é um dos atributos pelo qual Deus se revela, se dá a conhecer e se relaciona com a sociedade, possibilitando-nos relacionar com Ele. Por exemplo, entre esses atributos encontramos um que eu considero a eminência, que identifica que é realmente a pessoa de Deus, que é a santidade, tá? A santidade de Deus refere-se à sua perfeição moral e pureza. Ele é totalmente separado do pecado e é visto como um padrão para a normalidade. Tá? Então, esse é um padrão de Deus, ou seja, algo de Deus. Ele é separado do pecado. Isso nós podemos ver, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 3, quando os serafins, na revelação que teve o profeta, tá? Ele revelou, ou seja, Deus se revela ao profeta por meio dos anjos, neste momento tão extraordinário. Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Então, o primeiro atributo de Deus é a santidade de Deus. Tá? Ele é santo. E para resumir esta palavra de uma forma bem clara, específica, que a santidade de Deus se refere à sua perfeição moral e pureza. Tá? Ele é totalmente separado do pecado e é visto como um padrão para a moralidade. Se tem a referência número 1 do padrão moral, é Deus. Isso devemos seguir a Deus. Tudo que fala de moralidade se refere à pessoa de Deus. Amém?
Em segundo lugar, nós temos o amor. Amor também é um atributo de Deus. Por quê? Quando olhamos a Bíblia Sagrada, na epístola, né? Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a própria essência do amor. Seu amor é incondicional e sacrificial, buscando o bem da sua criatura. A prova disto é aquilo que João revela mediante o Espírito Santo. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha vida eterna. Ok? E terceiro atributo de Deus, né, relacionado com a sua personalidade, né, o terceiro atributo é a justiça. Essa definição de justiça, nós encontramos, por exemplo, referência bíblica. Você pode abre sua Bíblia, aproveita o tempo que tem, tá? E no Salmo 89, Salmo 89, versículo 14 diz o seguinte: ó, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vêm diante de ti, ou melhor, vão diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Então, isto é maravilhoso, porque Deus é justo em todas as suas ações, e sua justiça exige que o pecado seja tratado com seriedade. Ele defende os oprimidos, aí estabelece justiça. Então, por exemplo, quando você vê a primeira ação do pecado em Gênesis, no capítulo 4, Deus tratou o caso com seriedade. Diz para Caim: Caim, por que nesse caso teu semblante? Olha, o pecado já se aporta, e contra ti será somente o teu desejo, importa dominá-lo. Caim não fez caso, obedeceu a Deus, sofreu depois as consequências. Então, o terceiro atributo de Deus é a justiça. Quarto atributo de Deus, que encontramos na Bíblia Sagrada, Salmo de número 139, versículo 1 a 4, diz, revela, por exemplo, tá? Revela o seguinte: Senhor, tu me sonda e me conhece. Isso fala da onisciência de Deus. Conhece o meu assentar e o meu levantar. E ainda mais o salmista está dizendo: antes que a palavra chegue aos meus lábios, tu já sabe todas elas. Então, Deus, ele é onisciente. Isto significa que ele conhece todas as coisas, incluindo o passado, presente e futuro, bem como os pensamentos e a intenção do coração. Olha, que bom você saber que não estamos, né, que não estamos distante de Deus. Deus está bem perto de nós. A dificuldade é nós estarmos perto de Deus. Essa dificuldade que nós temos, porque geralmente não é Deus que se separa de nós, desculpa, mas que nós nos separamos de Deus. Amém? Então, o quinto atributo é a onipotência. A onipotência, desculpa. O quinto atributo é a onipotência. Tá? Isso como podemos ver no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com grande poder e braço estendido, nada é demasiado difícil para ti. Nada é demasiado impossível. Isso revela o próprio anjo quando se apresenta a Maria. Diz: para Deus nada é impossível. Não é verdade? Então, Deus é o Todo-Poderoso, capaz de realizar qualquer coisa que esteja ou que seja, aleluia, que não contraiga a sua natureza, que não venha contra a sua natureza. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Quando Deus faz qualquer coisa, você contrai a sua natureza, tá bom? Ele é onipotente. A onipotência de Deus alcança toda a sua glória, todas as suas obras. Em sexto lugar é a onipresença.
Isto revela-nos claramente no Salmo 139, versículo 7 ao versículo 10. Leia aí cuidadosamente, você vai ver quando Davi disse: para onde mirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Então, é impossível. Deus está presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo, ele não está limitado por espaço ou tempo. Está bom? Em certo lugar, nós vemos que Deus ele é imutável, né? A imutabilidade de Deus. Isso descreve Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus ele não tem uma opinião hoje, outra amanhã, tá? Ele é imutável. Deus não é como um camaleão. Às vezes nós temos dificuldade de compreendermos isto. E às vezes queremos, né, pensar que Deus muda de atitude em relação a alguma situação em que estamos vivendo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é imutável. Um outro atributo de Deus, tá, que eu quero falar rapidinho, né? Meu Deus, o vídeo está ficando muito extenso, mas eu vou parar por aqui. Vai ser rapidinho, tá? Vamos finalizar já. É a soberania de Deus. Isso revela no Salmo número 103, versículo de número 19. O Senhor estabeleceu no céu o seu trono e o seu reino domina sobre todos. Então veja, Deus é soberano. O que significa que ele tem a autoridade suprema e o controle sobre todas as coisas. Tá? Ele coordena a história da criação de acordo com o seu plano. Aleluia. Então, todas as coisas estão sob o controle de Deus. Deus tem um domínio. Tá? Deus, em sua soberania, ele tem tudo sob o seu controle. E outra coisa, um dos outros atributos, e eu quero finalizar por aqui, do qual me chama a atenção de Deus, é a misericórdia e graça. Esse é um atributo do qual hoje eu desfruto. Você desfruta. E você que não desfruta, pode desfrutar. Porque olha só, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos mediante a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Hoje eu desfruto disto. Isto, se você não desfruta, você pode desfrutar. A misericórdia de Deus e a sua compaixão e perdão em relação à humanidade, tá? Aleluia. Enquanto a sua graça e o favor imerecido que ele concede. Então, Deus, mediante a sua misericórdia, tá, a sua compaixão, ele oferece o perdão à humanidade. Tá? Ele nos perdoa nossos pecados. Quando confessamos a ele, aleluia, ele dá a conhecer a sua bondade, revelando a sua misericórdia, agora a sua graça. Tá? Enquanto pela sua graça, o favor imerecido, né, que ele nos alcança em relação à salvação, nos dando a oportunidade, além de perdoar, ele nos concede o direito de nos tornar filhos seu. Concluindo este momento tão precioso, eu quero dizer para você que esses atributos de Deus mostram a profundidade, a riqueza de sua natureza, refletido sobre eles, pode ajudar, se você parar, refletir e pensar sobre eles, né, sobre os atributos de Deus, pode ajudar na compreensão de quem é Deus e como ele se relaciona conosco. Cada atributo são apenas, simplesmente, irmão, simplesmente revela a essência de Deus, mas também nos ensina. Tá? Ele não somente revela a essência de Deus, mas também nos ensina sobre como devemos viver e nos relacionar com Ele e com os outros. Amém?
Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você ainda não compreendeu, se você tem essa dificuldade de relacionar com Deus, para um pouco, tome nota. Escreva os versículos que eu mencionei nesse momento, que li juntamente com você, que eu vou deixar aqui na inscrição, tá bom? De tal forma que você pode desfrutar e buscar uma revelação de Deus e se aproximar-se mais dele e viver de conformidade àquilo que Deus é. Aproximamos de Deus tal como ele é. Esquecemos de nós e vamos nos aproximar de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concede agora de compartilhar com teus filhos esse momento tão precioso. Estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um, abençoando-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.